Paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo os escritos de João, capítulo de número 14. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Acredito que tem algumas pessoas procurando. Vamos aguardar para todos fazer uma leitura unânimes. Todos encontraram? Com um sinal, diga amém. Passamos a ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o meu Pai que está em mim é que faz as obras. Crede em mim que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quando pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e eu digo amém. Graças a Deus por esta maravilhosa leitura da Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos orar agora e vamos orar pelos enfermos. Tem muita gente enferma, muita gente precisando de um socorro de Deus. E se você conhecer alguém que está doente, ore por ela, por esta pessoa, tá certo? Um parente seu, um vizinho, um conhecido. E assim nós oramos uns pelos outros e quem faz a obra é Deus. Amém? Também vamos orar pelas ofertas que vamos retirar logo após a oração. E você tem a oportunidade de contribuir para a manutenção desta casa, do trabalho do Senhor. Esta casa, um templo físico, que nós se abrigamos aqui, louvamos o nome do Senhor, precisa de manutenção. Então, para manter, tem que ter dinheiro. E de onde é que vem o dinheiro? Do governo? Não. De um grande empresário americano? Também não. Vem do bolso dos irmãos. Então, faça com alegria, que certamente Jesus irá recompensar. Convido aqui o nosso irmão Gerard Adriano, está aí não? Gerard Adriano, vem aqui, senhor. Você que está com a maquineta, o irmão Gerard está com a maquineta. Se o irmão optar, é uma opção, para contribuir através da máquina, do cartão de crédito ou débito, só é chamar esse cidadão aqui, que ele prontamente vai lhe atender. Olha aqui. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
Você crê que a sua oração o Senhor escuta e Ele sara o enfermo onde ele estiver. Aquele centurião chegou diante do Senhor e disse: Senhor, o meu criado, ele está severamente doente. E Jesus disse: vamos lá. Ele disse: não, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo para uns vai e ele vai, digo para outro vai e ele vem. E eu creio no Senhor. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado sarará. Isso é uma fé que nós precisamos ter, para que o Senhor continue operando maravilha no nosso meio. Porque é fácil, irmão, nós estarmos aqui, quando precisamos de algo, corremos aqui na farmácia. Precisamos de um médico, corremos no hospital. E aqueles que estão lá dentro, do interior, não tem para onde correr. Como é que ele faz? Jesus! Chega aqui, Jesus! E Jesus é o mesmo, continua operando maravilha e chega. Então vamos trazer a nossa fé de volta. Vamos reativar, para que o Senhor continue operando maravilha no nosso meio aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de nós estarmos aqui, Pai, para te cultuar. Louvado seja o teu santo nome, Pai. É neste momento que apresentamos, Senhor, meu Deus, aqueles que estão enfermos, os irmãos que não conseguiram chegar até aqui, aqueles que não te conhecem, mas pela sua misericórdia, enquanto nós estamos orando, Pai, o Senhor visita e traz saúde para aquele povo, para que ele possa ter a oportunidade que eu e os meus irmãos tiveram em te conhecer verdadeiramente. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo salário que o Senhor tem colocado no nosso bolso. E nós estamos aqui, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Nós estamos aqui com gratidão no nosso coração, para nós podermos ofertar na tua casa, para nós podermos dizimar na tua casa. Senhor, recebe como cheiro suave diante de ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Jesus. Como o irmão já falou, estou com a maquininha, qualquer coisa, irmãos, é um prazer para mim. É só dar um sinal que eu vou até você, para você ofertar, para você dizimar. E sou grato ao Senhor por estar na casa dele. Mãe Eudina, venha louvar o Senhor, enquanto os irmãos recordem dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Mãe Eudina louvando com muita alegria. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará.
engravidade, eu vencerei. De face a face eu verei a Jeová. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Quanto tem essa esperança de um dia chegar diante do Rei Jesus, na presença do Senhor e ver face a face? Isso é um privilégio para poucos, viu, irmãos? É para mim e para você, viu? Se permanecermos até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade quero justificar aqui a ausência do nosso querido pastor Eliezer de Souza. Ele está ali na Igreja Central, está havendo ali a abertura, hoje a abertura da AGO, Assembleia Geral Ordinária, da Semaderne. Semaderne é a Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. Então hoje é a abertura da AGO, Assembleia Geral Ordinária, dos pastores do Estado. Todos os pastores estão ali. E o pastor Martins Alves, pastor presidente, convocou todos os pastores da capital a estar presente ali. Por esta razão, o nosso pastor não está aqui hoje. Mas não fique preocupado não, porque eu tenho uma boa notícia para vocês. Sabe qual é? O pastor Jesus está aqui. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Jesus está aqui. Como está lá também, mas ele está aqui. Ele é onipresente, sabe de todas as coisas, está em todo lugar, onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus está aqui conosco para dar vitória a você e a mim. Amém? Para tanto, convido aqui o nosso querido presbítero Bruno França, ele que tem a responsabilidade de trazer a palavra do céu para o meu e o seu coração. Bruno, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Falei para todos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Glorifico a Deus a oportunidade que Deus nos permite estar aqui com os irmãos nesta ocasião. A bem da verdade, a gente sempre espera que o pastor da igreja nos dê a palavra no culto de doutrina. No entanto, dadas as atividades que ele também desempenha na Semaderne como secretário, então se faz necessária a presença dele nas atividades que está havendo no Templo Central. Então entrou em contato comigo para que nós pudéssemos, pela graça de Deus, trazer a continuidade do ensinamento que ele sempre tem dado aqui todas as quintas-feiras. Nesta sequência, o estudo que ele se propôs a trazer à igreja é sobre o avivamento. E o tema proposto para mim, por ele, é a promessa do avivamento. A promessa do... Diga comigo, a promessa do avivamento. É neste tema que nós iremos tratar. Eu quero agradecer ao pastor Natanael também, a oportunidade, e quero contar com a ajuda da mocidade hoje, já que eles estão aqui, né? Eu vou convidar Jefté para ficar aqui junto comigo. Cadê Jefté? Está onde? Vem cá, Jefté, por favor. Senta naquela primeira cadeira ali, que quando eu pedir para você fazer uma leitura bíblica, aí tu me faz a gentileza de usar esse microfone, tá bom assim? Maria Eduarda está aí? Eu não estou enxergando daqui. Maria Eduarda está aí? Cadê ela? Faz assim. Cadê ela? Eu não estou vendo, não. Ela vai ver você mesmo.
É a filha dele. Senta ali também. Você pode sentar. Senta ali também, Maria Eduarda. Vocês dois serão usados. Por quê? Nós vamos fazer em ritmo de seminário. E vou precisar fazer algumas leituras bíblicas. E ele e ela vai me ajudar no momento que eu pedir. Tá bom? Aí vocês vão fazer participantes do trabalho desta noite. Tá certo assim? Oh, maravilha! Quando dois concordam na terra, já será concordado no céu, imagine três, né? Aí é uma beleza. Abram, por favor, a Bíblia Sagrada, na segunda livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 1 em diante. Capítulo 7, versículo 1 em diante. E mantenham-se, por favor, a Bíblia aberta. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, gente. Capítulo número 11 de 1 Reis. Deixa aberto. Glória a Deus. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. A Bíblia Sagrada, ela nos traz alguns textos que falam sobre avivamento, embora não traga o termo avivamento. Avivar é o mesmo que fazer despertar. Aquele que precisa ser despertado espiritualmente, quando tratamos da nossa igreja e da nossa vida cristã. Avivar é estar em contínua comunhão com Deus, de tal modo que nós possamos perceber. Diga comigo, perceber. Percepção é o que nós temos quando Deus está trabalhando na nossa vida. Eu posso tirar esse microfone? Já tirei. Percepção é quando Deus está trabalhando na nossa vida, em nós, dentro de nós e por nós. Algumas pessoas falam, eu sinto Deus. Deus não se faz sentir pelos sentidos humanos, pelo tato, pelos sentidos que o homem tem, mas ele se faz perceber pela fé. O instrumento que nós temos dado por Deus é a fé. Pela fé, diz a Bíblia, os antigos serviram a Deus. Pela fé, nós agradamos a Deus, porque Deus, Ele se faz perceber e se agrada àqueles que o procuram por fé. E o homem e a mulher de Deus, eles andam pela fé, não é pelos sentidos, mas pela fé. A convicção de que Deus está conosco em nós e em tudo que fazemos é a palavra que nos faz encaminhar, ou pelo menos caminhar neste sentido. No capítulo número 7, e o versículos 1 em diante, deste livro de 2 Crônicas, no capítulo que é o auge do que nós vamos falar aqui sobre uma questão do avivamento, o povo de Deus, ou o povo de Israel, eles precisavam de um melhor relacionamento com Deus. Avivar não é uma simples participação do culto, ou mais do que isso, não é uma simples participação de Deus em um culto. É, como falei, é um relacionamento diário, contínuo e duradouro, ou seja, enquanto durar a minha e a tua vida. Avivar é contar com Deus em todas as ocasiões da nossa vida.
É manifestar dons? É manifestar dons. É manifestar fruto do Espírito, que está esculpido lá no capítulo 13 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, também. Os frutos lá do livro de Gálatas, no capítulo 5, também. Mas é muito mais do que isso. É ter, sim, no sentido de perceber Deus à flor da pele, ou a sua interferência ou permissão em tudo que fazemos, para que assim possamos ter certeza, porque a fé é o firme fundamento, ou seja, é a certeza das coisas que não se veem, mas é o firme fundamento de que meus pés estão andando certos sobre a rocha que é Jesus, e em tudo que eu estou fazendo tem a aprovação de Deus. Amém, pessoal? Muito bem. Salomão foi chamado para participar disso, dessas promessas de Deus, porque não é fácil você andar com Deus, um Deus que é santo, poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que é tudo sobre todos, um Deus que fez os céus e a terra. Não é fácil andar com Deus, porque pressupõe uma vida que Deus está toda hora nos corrigindo, e ninguém gosta de ser chamado a atenção, principalmente por Deus. Imagine você sendo chamado a atenção por alguém. Outro dia, uma pessoa chamou a atenção da minha esposa por coisa boba, alguém da família, e eu estava próximo e fiquei assim, constrangido, assim como ela ficou, porque não era para ter feito isso na minha frente, nem muito menos a ela. Imagine Deus, pelos nossos, às vezes, deslizes diários, nos chamar a atenção. Se você não ficar constrangido, não valeu, porque o amor de Deus, deste Deus que às vezes nos chama a atenção para andarmos nos caminhos retos, esse amor, diz assim, nos constrange, ou seja, nos deixa envergonhados de tal modo que a gente reflete, dá uma meia volta, se converte e diz: Senhor, me perdoa, eu vou voltar atrás. Aí isso é uma postura de quem está avivado. Salomão colocou na cabeça as suas ideias de querer fazer um templo para agradar a Deus. Fez de tudo. Depois que ele acabou o templo, ele inventou fazer um culto, capítulo de número 7. Ele faz um culto, uma oração no capítulo anterior, mas ele faz um culto a Deus. E é aí que nós vamos ler. Vamos lá, Jefté? Jefté não, você, Maria Eduarda, por favor, vem cá. Nesse microfone, Désio, por gentileza. No capítulo de número 7, da segunda epístola, no capítulo número 7, da segunda epístola, segundas crônicas, versículo 1, vai lendo aí, por favor. Eu vou acompanhando contigo. Tá. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo o Israel estava em pé. E Salomão sacrificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos,
porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E, ao dia 8º, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperaram e o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Glória a Deus. Esses 12 primeiros versículos fala exatamente o momento em que ele conclui a casa de Deus. Ele tinha boa intenção, fez um culto ao Senhor, e diz a Bíblia no versículo que caiu fogo do céu. Olhe para mim, o fato de Deus visitar os nossos cultos e muitas vezes cair fogo do céu ou algo acontecer de maneira sobrenatural que nos faça fugir à compreensão, não quer dizer, no entanto, que nós estamos aprovados. Porque a soberania de Deus não faz com que ele se negue a si mesmo e impeça ele de fazer o que ele quer. Amém, pessoal? Então você percebe que quando ele acaba, no capítulo anterior, ele diz: eu farei uma casa e ali será a morada do meu Deus perpetuamente. É como se eu dissesse assim: Deus, ele está privado de sair por aquelas portas depois que eu fechar lá. E ela vai ficar aqui, ele vai ficar preso perpetuamente aqui, e aqui ele vai morar. Esta era a ideia concebida por Salomão. Continuou, e Deus, eu orei, ele orou e Deus ouviu a oração dele. E a coisa andou. Foi fogo do céu. E o povo se quebrantou diante do fogo do céu. Nenhum momento, olha para mim e veja, em nenhum momento desse texto, eles se dobraram diante de Deus, mas por causa que eles viram o fogo descer do céu. Vou dar um exemplo, como se nós estivéssemos aqui num congresso cheio de gente, Maria Eduarda, e de repente, um culto pentecostal daqueles. Jefté pulando de um pé só e correndo de lá para cá, daqui para lá. Aleluia! E todo mundo maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo. Não estavam maravilhados com a palavra de Deus, não estavam maravilhados com o Senhor, mas por aquilo que Deus estava fazendo. É como se Deus curasse, ou desse a alguém alguma coisa, e alguém viesse e o Pentecostes no mundo por aquilo que Deus fez, ou deu. E todo mundo ficou alegre por aquilo que Deus deu. Mas as pessoas não estão maduras suficientes para entender que Deus estava querendo um relacionamento a ponto de que elas ficassem alegres por aquilo que Ele é. Aqui eles se dobraram e ficaram todos assim, cheios de boa vontade para adorar diante daquilo que Deus fez, ou seja, fez cair fogo do céu. Quando tudo aquilo se fez e tudo aquilo aconteceu, aí a gente vai para o versículo 13, que parece que está fora da Bíblia esse versículo 13. Está implícito a adversidade da conjunção adversativa subordinada aí. Perceba, e versículo 13, Salomão é o seguinte: eu ouvi a tua oração, mas se eu
E se eu, ou mais se eu, contudo, se eu fechar os céus. Volta aqui de novo para a gente ler esse versículo. Depois já entra no segundo momento. Lê parte por parte. Aqui. E se eu? Se eu cerrar os céus E se eu cerrar os céus? Ou seja, não vai cair mais chuva. e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que E se consumam vier a uma terra, praga de gafanhoto, uma praga, e consumir tudo. Continue, por favor. ou se enviar a peste entre o meu povo, E se eu enviar a peste? A pergunta é: vocês realmente estão avivados para suportar a adversidade da vida? É isso que ele está perguntando. Para mim e para Maria Eduarda. Se vier uma adversidade, você está preparada para dizer: ainda que tudo isto me sobrevenha, eu todavia vou suportar. Aí Deus diz assim: este avivamento que vocês estão indo ou estão participando em cultos esporádicos, em cultos assim como que assim de congresso, de confraternização, essas coisas que vocês andam fazendo por aí, para pular de um pé só, correr daqui para lá e daqui lá para cá, isto vai ser suficiente para você suportar a adversidade que está para vir? Os problemas que vocês vão enfrentar? Versículo de número 14. E também, e se o meu povo, esse "e" também tem a importância de uma adversidade, mas se o meu povo, entretanto, se o meu povo, mas se o meu povo, que diante da adversidade da vida, que virá, que se chama pelo meu, esse povo se chama pelo meu nome, porque vocês, olha, está escrito na sua testa, propriedade do Senhor. Eu sou do meu amado. Vai, mocidade, diga assim bem alto: eu sou do meu amado. Diga: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É assim que diz lá em Cantares. Na minha testa, no meu coração, na minha vida está escrito: pertence ao Senhor. Ele é o meu Senhor. Se o meu povo, da qual identificação eu tenho, que se chama pelo meu nome. Aí ele vem: o fato de você participar dos cultos não quer dizer que você está bem. O fato de você ser chamado de povo de Deus não significa dizer que você está bem. Porque se Deus está cobrando algo, é porque o povo não está bem. Se o meu povo, o que é que está escrito aí? Se humilhar. Como Deus está cobrando, significa dizer o quê? Que Deus não está percebendo a humilhação do povo. Ele enviou o fogo, mas não está perto. Percebe? Ele pode abençoar você com alguma coisa, mas ele não está perto de você. Ele pode te dar uma faculdade, ele pode te dar um emprego, ele pode te dar um carro, uma casa, ele pode fazer maravilhas na sua vida, ele pode curar a enfermidade da sua vida, mas mais do que isso, ele quer estar em você. Ele quer estar perto de você, ele quer estar na sua casa, se intrometendo na sua vida. Mas para isso você tem que ser humilde e perceber que Deus quer mais do que te abençoar. Ele quer estar com você, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de janeiro a dezembro, e de dezembro a todos os anos da sua vida. Glória ao nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama, ele se humilhar,
E a Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Humilhar, orar, não é isso que tem aí? Sim ou não? Orar. Como Deus está cobrando a oração, é porque o povo não estava o quê? Orando. Quantos minutos nós oramos? Quantas horas nós oramos? Qual é o tempo que nós dedicamos em oração a Deus? Se Deus está cobrando é porque alguma coisa está falha, sim ou não? Sim ou não? Eu não quero que ninguém se identifique. Se Deus está cobrando de você é porque alguma coisa está faltando, sim ou não? Sim. Vamos continuar, porque buscar a minha face. Oferecer culto não é buscar a face do Senhor. Eles se curvaram diante do fogo que Deus mandou. Mas não se pode curvar-se diante de Deus, é como eu disse, é ter a oportunidade de percebê-lo perto. Perceber perto. Sabe como é que é perceber perto? Você, humilde, adota uma postura de oração. Eu não sei se isso aconteceu já com a mocidade aqui, com os irmãos e com o ministério. Mas aconteceu comigo. E sempre acontece. A gente ora, começa orando ali. Daqui a pouco é perceptível a presença de Deus, a tal ponto que você começa a falar em outras línguas. Você começa a falar chorando, copiosamente chorando. Você começa talvez até vendo coisas cujos olhos não alcançam, mas a mente parece vagar em algum lugar. É porque Deus está começando a trabalhar em você por meio do seu espírito. Porque o homem é espírito, alma e... Nunca diga corpo, alma e espírito, mas espírito, alma e corpo. Porque o que nós recebemos como boa dádiva de Deus, diz, desce do Pai das luzes. Então desce de cima para baixo. E dominação de Deus sobre o homem vem através do espírito humano. Porque ele diz que Deus, ele se deixa adorar espiritualmente. Diz humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Olha o que a palavra diz. Ora, o povo não tinha acabado de fazer o culto e o fogo não caiu. Caiu ou não caiu o fogo? Caiu ou não caiu? Caiu. Ele ouviu ou não ouviu oração para o fogo cair? Ouviu. Mas ele está reclamando logo após. Ele diz, olha, eu mandei o fogo, mas vocês não estão convertidos. Ele disse isso para quem? Para os ímpios? Diga, para o povo dele. Para o povo dele. O Deus zeloso corrigindo as distorções para o seu povo. Ele diz, olha, vocês precisam se converter. Converter-se é retornar, dar meia volta, voltar-se para Ele. De tal modo que Ele perceba que você está voltando-se para Ele. Você está numa direção própria. Aí Deus diz, ei, não é esta a direção, é a direção que eu te quero dar. Você quer isso porque você está insistindo. Agora, eu tenho algo maior, melhor, sublime e eterno para você. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aí ele começa a dizer isso, ó, buscar a minha face, se converter dos seus maus os céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus estava dizendo, vocês têm o templo, mas eu quero ouvir a oração de vocês no templo. Eu quero ouvir a oração. Agora estarão abertos os meus ouvidos para ouvir a oração. Deus não ouve a oração de pecador, mas se esse se converte, Deus ouve, diz a Bíblia. Eu orei hoje. Mas a pergunta é,
Deus ouviu sua oração. Bem, tudo aconteceu. Aí, diz aqui a Bíblia, que na continuidade dos versículos, vou adiantar, depois vocês leem esse capítulo todo. Você percebe que Deus diz assim, ó, a Salomão: Salomão, é o seguinte, eu já disse o que tem que dizer aqui agora, né? É o seguinte: assim como eu fui com o teu pai Davi, assim eu serei contigo. Guarda os meus mandamentos e os meus estatutos. Não te desvie. Eu vou te dizer uma coisa, Salomão: não entra pelo caminho da prostituição e do engano, e não te contamines com os outros deuses. Jefté, no capítulo 11 de 1 Reis, abra por favor. Vê o que Salomão fez. Se ele estivesse vivendo uma vida de avivamento, ele não teria feito isso. Quem experimentou a glória de Deus não poderia ter feito isso com Deus. Capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas. O Senhor tinha feito o quê? Tinha dito a quem? Aos filhos de Israel, que não se contaminasse com elas. São nações pagãs. Continue. E elas não entraram a vós. Não entrarão a vós. Sim. Ou seja, em outras palavras, continua aí, é como se Deus estivesse dizendo para você: Salomão, povo de Israel, olha, existem outras nações, ou seja, existem mulheres pagãs que têm outras práticas religiosas. Vocês façam o seguinte: vocês não vão namorar elas não, viu? Vocês namorem as das tribos de Israel. Ou seja, vocês não procurem as pessoas descrentes para se relacionar, para não se submeter a um jugo desigual. Porque para namorar e se casar com crente já está difícil, imagine para aqueles que praticam um jugo desigual. É você em casa e o cabra saindo para tomar cachaça e raparigar por aí afora. E você fica chorando com seus filhos dentro de casa. A Bíblia fala seriamente sobre prostituição. Continue esses versículos que você vê. De outra maneira perverterão o vosso coração. Olha, de outra maneira vocês vão perverter o vosso coração. No Velho Testamento, vocês que não sabiam aqui, alguns de vocês, eles trabalham a ideia da dualidade do homem, natureza espiritual anímica como uma só, a natureza espiritual. Ele junta alma e corpo e faz essas considerações, alma e espírito, diga, e o corpo como parte visível. Então a dualidade. No Novo Testamento, Jesus e o apóstolo Paulo já traz essa revelação da triunidade humana, ou seja, espírito, alma e corpo. E quando se fala em coração, está tratando da alma. De outro modo, vocês vão perverter o vosso coração, ou seja, a vossa alma. Continua, Jefté. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Pronto, pode sentar um pouquinho, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, ao trazer a revelação do relacionamento de um homem para com a mulher adúltera ou prostituta, ele diz assim, ao crente não pode se envolver com a prostituição, porque se isto fizer, se torna uma pessoa com a outra pessoa, pelo relacionamento da sexualidade. É como se fosse uma alma só, porque ninguém faz sexo sozinho. Ninguém faz sexo com a boneca, com um ser totalmente sem nada, a não ser os doentes mentais. Mas quando alguém procura uma prostituta no prostíbulo, ele vai transmitir elementos da sua alma
para a outra pessoa, porque ele tem que pelo menos que ficar excitado para poder contrair a sexualidade com a outra pessoa. O que Deus está dizendo é: quando você se envolver com uma prostituta, saiba que você vai se perverter com os seus deuses. Do lado da minha casa tem um prostíbulo. O pedreiro foi fazer um serviço lá, estava fazendo na minha casa, depois foi fazer lá. Ele disse: Bruno, depois ele voltou, ele disse: Bruno, ou seu Bruno, aí o pessoal é assim, assim, assado. Eu digo: é. Você sabe como é que as mocinhas de lá, ele disse: as mocinhas, como aqui não tem nenhuma criança, eu digo: as prostitutas de lá fazem. Dia de sexta-feira, o pai de santo vai lá, mata as galinhas, joga sangue em cima daquelas prostitutas, contamina-se sexualmente com elas, para que os fregueses, quando forem lá, fiquem também contaminados com elas. Não é só pelo ato da sexualidade, mas com os seus deuses. Por isso que Deus diz assim: eu não habito em profanação. Quando há profanação, Deus sai. Aí quem entra? O espírito da prostituição, a pombagira naquela pessoa. Outro dia tinha um homem chorando na porta lá. E eu procurei saber, através de terceiros, por que aquele homem estava chorando. Ou seja, ele estava escravizado da prostituição. Porque quando ele contraiu sexo com aquela mulher, aquela mulher estava possuída por demônios que também escravizaram ela. E ele se tornou servo do pecado. Como diz o apóstolo: quem pratica o pecado se torna servo do pecado. E Deus sabia tanto disso, que disse: vocês não vão atrás das egípcias, porque eles praticam zoomorfismo, eles praticam sexo com os animais, eles são totalmente pervertidos. Vocês não vão atrás das moabitas, das fenícias, vocês não vão atrás dessas mulheres, porque se vocês não forem atrás delas, elas não virão atrás de vocês. Sabe por quê? Porque se elas vierem, eu sou crente lavado no sangue de Jesus, aleluia. Eu sou crente lavado no sangue de Jesus. Aí o que acontece? O homem chorando. Imaginem um homem desse casado. O que estava acontecendo na casa dele, no negócio dele, ele já tinha entregue o carro dele para essa prostituta, já estava lá dominado pelo sentimento da prostituição e estava preso pelas correntes do pecado e dos demônios que estavam também na sua vida agora. E Deus tinha dito para Salomão: não se contamine com elas, para que vocês não sirvam aos seus deuses. Não se faz dos membros de Cristo, e não se faz do templo do Espírito Santo membros da prostituição, para não se violar o corpo de Cristo, diz o apóstolo São Paulo. Não podereis fazer isto. Como viveram a vida de avivamento? Fugindo totalmente da perversão do coração. No versículo 6, o que é que diz aí, no versículo 6? Lê aqui para todos nós vermos e ouvirmos. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não mal aos olhos do Senhor. O versículo de número, vamos colocar aí o versículo de número, diz assim, mais adiante: indignos, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera acerca deste assunto, e dizia que o Senhor, que Salomão havia desviado-se dos caminhos do Senhor. Porque aquele não caiu, foi um fogo do céu. Ele não fez, foi num templo, não foi bonito, maravilhoso, majestoso? Sim ou não? Ele não estava lá com o povo fazendo sacrifícios? E como é que agora está uma situação dessa?
Vocês lembram que eu disse para vocês que o avivamento é uma vida de relacionamento com Deus? Não é um momento. Diga, avivamento. Não é um momento. É uma vida de relacionamento com Deus. Pode sentar, por favor. Vamos partir para um segundo ponto. Vamos dar exemplo do profeta Joel, mais uma vez. Capítulo 2, Joel, Maria Eduarda, por favor. No capítulo 2 do profeta Joel, Deus estava querendo evitar que uma praga de gafanhoto alcançasse as lavouras de Israel, de modo que eles ficassem com sede, com fome e sem recursos. Mas a praga de gafanhoto viria. Assim também, diga comigo assim, ó, Deus vê o futuro. Diga, Deus vê o futuro. Diga, Deus vê o futuro. O futuro da humanidade, porque ele não tem futuro. Porque a eternidade é um dos seus atributos. Amém, pessoal? Amém? É eterno. Quando a gente tratamos de tempo, é em relação ao homem. Por favor, leia o capítulo de número 2 aqui, de versículos de número... eu vou vir aqui para você, para a gente encurtar um pouquinho mais. Versículo 12. 12? Versículo 12. 2 e 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libertação para o Senhor vosso Deus. Libação. Uma oferta de Libação. manjar e libação. Isso. Para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai com um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, é isso? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendres e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Como eu falei, obrigado, Maria Eduarda, senta um pouquinho. Então, o livro de Joel retrata, eu não vou esmiuçar, mas retrata o seguinte: uma situação de que vinha uma praga de gafanhoto. 2, um grande exército dos caldeus haveria de varrer completamente Jerusalém e fazer com que o povo fosse exterminado e só os mais aproveitáveis socialmente deveriam ser levados. 3, isto se tornaria inevitável, mas Deus, olha aí, ó, Ele sempre tem misericórdia. Aí Ele diz assim: tudo bem, os vossos antepassados pecaram, entraram pelo caminho da idolatria, da prostituição, da maledicência, eles me afrontaram. Mas olha para mim e perceba, a Deus é assim: mas tem uma saída. Convertei-vos a mim de todo o vosso, ou seja, de todo o vosso ser. De todo o vosso ser. Diz aqui a palavra, convertei-vos, versículo 12. Né? Assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto,
rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Vocês da mocidade, vocês percebem o seguinte: vocês que são mais, às vezes são mais assim, como assim, mais vivos, mais percebem mais as coisas do que nós que somos meio tapados, e às vezes ficamos mais trabalhando e dentro de casa e não percebemos muito as coisas. Vocês estão nas universidades, vocês estão mais nas ruas, no sentido de amizade e outras coisas mais, e são mais fáceis de perceber as coisas. Eu não sei, eu costumo dizer que eu sou meio assim, meio tapadinho ainda, com relação às coisas, mas os movimentos que a gente vê dentro das universidades, o comportamento que a gente vê no meio de uma sociedade jovem aí fora, e as coisas as quais com os olhos a gente percebe, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que às vezes eu tenho, de que a coisa que está se formando, o mundo está cada vez pior ou melhor. Pela percepção de vocês, o mundo está cada vez pior ou melhor? Hein? Está ou não está? Pior. Está pior ou melhor? Aí quando Deus está dizendo assim para nós: eu preciso que vocês se convertam, eu preciso que vocês estejam quebrantados. É como se Deus estivesse dizendo assim para nós: vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra quem? É contra quem? Vocês sabem aqui? É contra quem? Potestades que estão nas regiões celestiais. Ora, ninguém mais do que Deus sabe onde estão estes demônios, onde estão essas entidades espirituais, as quais querem brincar conosco. Aí Deus, sabendo disso, diz assim: as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Cristo. Mas para que as nossas armas funcionem, necessário se faz vocês adotarem uma postura de oração, de jejum. Necessário se faz vocês chorarem e clamarem por vocês mesmos e pelas vossas famílias. Sabe por quê? Porque o mundo está cada vez pior. E Jesus já tinha dito: o mundo jaz onde? No maligno. O profeta disse: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. É mais fácil a gente enganar pessoas analfabetas e totalmente leigas do que pessoas que tenham um certo grau cultural e sejam espertas o suficiente. É mais fácil manipular uma sociedade totalmente tapada, em outras palavras, ou sabida? Os tapados, né? Porque a gente vai juntando assim e ruma e vai colocando a ideia do pão com mortadela e resolve o problema. Agora você sabe que pão com mortadela não vai resolver o seu problema, mas outra coisa poderá resolver. Você quer algo mais sustentável, mais seguro, algo melhor para a sua vida, sim ou não? Uma sociedade esclarecida é difícil de manipular, mas uma sociedade mais esclarecida é difícil de manipular. É ou não é, dona Maria Eduarda? Hein, Jefté? Deus está dizendo: eu estou esclarecendo pontos da sua vida espiritual, e estou advertindo vocês acerca do mundo,
e das coisas que hão de vir. As armas espirituais não são carnais nem racionais, elas são espirituais, e somente se consegue através da oração, do jejum, do choro e do pranto, da busca pela face do Senhor. E se eu sei, e como sei disso, eu devo ficar com um estado de alerta, porque nós não sabemos o dia e a hora do Senhor, assim também como não sabemos o dia e a hora que o ladrão, ou seja, o inimigo vai atacar, e Deus precisa de nós que nós estejamos o quê? Preparados. A palavra de Deus, seja preparado. Preparado. Eu estou perturbado. Esteja preparado. A gente sair da nossa vida de conforto e dizer, a partir de hoje eu vou dedicar um tempo a uma oração. Nas reuniões da mocidade, ou nas reuniões da igreja, ou dos grupos, nós vamos começar com oração agora. Rodrigo dizer, olha, esse conjunto agora vai começar orando. Nova postura, ou seja, antes dos ensaios, meia hora de oração. Eu não estou dizendo que vai ser assim, é como se fosse, que na minha época era. Vai ser meia hora de oração de joelhos, todo mundo vai ter que chegar no horário, e vamos meia hora de oração, e vamos orar. Depois de meia hora, quando os olhos estiverem chorando, depois que vocês estiverem uns falando em línguas, outros, aí o ensaio vai ficar muito, muito bom. Eu já saí de uma oração do conjunto da mocidade, que eu fui moço da igreja, participei do coral juvenil, há 35 anos passados. Então, se dizia, vai orar. O ensaio do coral é às 4 horas da tarde, às 3 horas estava lá. Vou dar só um exemplo e vou terminar, porque o tempo não permite ir mais longe. O pastor Natanael disse que eu não me alongasse muito, e eu não vou me alongar, depois das 9. Então, percebe o seguinte, nós estávamos orando. O maestro Luiz dizia, olha, o ensaio é de 4, mas de 3 vocês estejam aqui, para orar. E nós terminava o ensaio, conjunto, coral juvenil formava. Gente, você sabe o que é as pessoas aceitarem Jesus somente com um coral juvenil cantando? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Era uma harmonia, aí começa um pentecoste dentro da igreja, as pessoas não se continham no banco, vinha para frente dizendo que queria aceitar Jesus. Uma nova postura, um avivamento nas nossas vidas, traz uma nova postura de ser diante de Deus. Não é de ser diante de uma religião, mas ser diante de Deus. Para todos, você vê, desde a criança que mama, até o sacerdote que ministra. Percebe? Desde a criança que mama, até os noivos, saia o noivo do seu tálamo e a noiva do sua recâmara. Olha, não tem tempo para lua de mel não, vocês têm que buscar ao Senhor. Sabe por quê? Porque vem uma praga, e vem uma guerra, vem uma situação difícil, e nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quantos estão entendendo a palavra de Deus esta noite? E podem glorificar o nome de Jesus. Você percebe? Veio esta palavra. Vocês pensam que o povo de Israel ouviu o Senhor? E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, lá no versículo 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, desde que vocês se convertam. Vocês se convertem, vocês buscam o Senhor, virá o espírito sobre toda a carne. Vocês pensam que veio? Veio não. O povo não se converteu. A igreja se converteu, e lá em Atos, no capítulo 2,
caiu no dia de Pentecoste o Espírito do Senhor sobre o povo, mas sobre a igreja. Mas não poderia ter evitado a praga, não poderia ter evitado a invasão dos caldeus, mas não quiseram, não se converteram ao Senhor. Mas à frente Abacuque disse: a injustiça é grande, se afrouxa, olha, está tudo errado, está acontecendo coisas estranhas no meio do povo. O que é isto, Senhor? Dizia Abacuque nas suas palavras, lá no livro de Abacuque. O que eu faço? Socorre-nos, Deus, socorre-nos. Vê, o desespero do profeta está no mesmo contexto de Joel, no Reino do Sul. No capítulo do número 2, versículos 4, o Senhor diz: Abacuque, o justo viverá pela sua fé. No capítulo 3, ele diz: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Você pensa que Deus avivou? Não. A ele sim foi avivado, porque no versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque diz: está certo, Senhor, eu entendi. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto na oliveira minta, que nos currais não haja gado, que sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Avivamento, ou promessas de um avivamento, seja ele individual ou coletivo, passa pela extrema convicção daquilo que somos diante de Deus e daquilo que nós estamos fazendo para Deus, e Deus está se fazendo presente em nossas vidas. Se ninguém, ou pelo menos você, não percebeu ainda a importância da sua vida diante do Senhor, das coisas que Ele quer fazer, procure sair desse labirinto de ideias e de uma vida superficial. Entre na realidade espiritual de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Glória ao nome de Jesus. O que é aparente é aparente, o que é real é real. E a nossa realidade somos nós, Deus e o que diz a sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quanto entenderam a palavra? Amém, graças a Deus. Mais uma vez, sal da terra para o jovem, e estamos encerrando em nome do Senhor.
Saúde a todos na paz do Senhor. Um aviso para os jovens: ciclo da oração, sábado. A nossa irmã da Mariana está avisando, sábado terá ciclo da oração. Acontecerá na Galeria dos Pastores e será um ciclo de oração, pois terá o jejum também, sábado agora. Todos os jovens fiquem avisados, que a irmã da Mariana pediu para avisar. E a igreja está convidada também, está aqui orando, sábado pela manhã, com os jovens. E também tem oração das crianças, os pais tragam seus filhos para a oração. É muito importante educar as crianças na oração. E a igreja disponibiliza, sábado pela manhã, trabalho de oração de crianças. Tem professoras, tem toda uma equipe preparada. E reforçando os jovens, sábado pela manhã, a irmã da Mariana está avisando. Domingo pela manhã temos escola dominical, às 9h30, e temos classe para todas as idades. Professores aqui, para adultos, para os jovens, para os adolescentes, novos convertidos e crianças. Não perca essa oportunidade que a igreja oferece para todos nós. É importante aprender a palavra de Deus. E à noite, o culto evangelístico às 18h, também todos são convidados. Que Deus abençoe a todos e fique orando nas suas casas por esse trabalho da igreja. Muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como bem disse o nosso secretário, irmão Daniel, domingo pela manhã nós teremos a escola dominical. Olha o tema da lição da classe de adultos: o avivamento na vida da igreja. Então, meu irmão, não perca, vamos continuar estudando sobre essa lição nesse trimestre, que é muito rica, assim como as outras, mas essa fala do nosso avivamento da igreja. Em tempos tão difíceis, nós precisamos estar atentos, olhar com atenção para a nossa vida espiritual cada dia mais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite em Tua casa, onde nós podemos entregar o nosso culto racional, Senhor, porque nós reconhecemos quem Tu és em nossas vidas, Senhor. Estamos aqui não para buscar algo, mas para entregar-te, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso
e o nosso culto, Senhor, porque Tu és fiel em nossas vidas e nós reconhecemos a Tua fidelidade e o que Tu fizeste por nós, Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa nossos irmãos, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares e nos dá uma semana, um restante de semana abençoada e cheio da Tua presença, para a glória do Teu nome. Amém. Curve sua cabeça, meu irmão, estenda suas mãos e recebamos a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqui presentes. Quantos dizem amém? Amém. Vamos em paz para casa. Amém.